E o episódio 3 já começa assim, com o principal no hospital. Sim, ele sobreviveu, os braços e as pernas estão tudo ok, ele está curado definitivamente. E assim que ele desperta, ele recebe uma visita do administrador da equipe de vigilância da Associação de Caçadores. Ele explica para o Jin-Woo que ele permaneceu 3 dias aí inconsciente, né? E com relação aos colegas, a menina, a Jo-hee, ela tá traumatizada, mas tá recebendo tratamento, né? E aquele que perdeu o braço, talvez ele tenha que se aposentar. Mas que tá todo mundo bem na medida do possível. E aí ele revela que, na realidade, ele estava ali visitando Sun Jin-woo para verificar se ele teve um segundo despertar. Isso é possível em alguns casos, né? Mas aí quando eles verificam a quantidade de mana dele, na realidade ele tá bem para um cidadão comum, não muito diferente, né? Então ele fala, me desculpa, foi só um engano, e aí ele vai embora. Como ele sobreviveu, sendo de um ranking tão baixo, numa dungeon tão difícil, é um mistério. Mas como as versões de todos bateram, eles resolveram deixar como está. Quando os rapazes eles saem da sala, ele começa a se perguntar por que eles não viram a tela, né? Será que só aparece pra ele? E assim chega a irmã dele, né? Toda preocupada com o Sun Jin-woo. E ela dá uma bronca nele com razão e fala o seguinte, olha, se é pra você ficar sendo todo ferrado, toda dungeon que você vai, eu vou largar os meus estudos e começar a trabalhar. E ele fala, não, calma, tá tudo certo, eu tô me recuperando bem. E aí, você consegue ver isso aqui? E aí ela, isso o quê? Né? Ela também não enxerga essa tela que apareceu pra ele. E aí ele aproveita para perguntar como é que se vê mensagens inbox. Gente, será que ele é um cara que nunca mexeu no celular? Porque você não precisa necessariamente ser um gamer, né, para saber como abrir uma caixa inbox. É como se fosse uma caixa de mensagens do e-mail. Eu não sei como que ele não sabia fazer isso, mas a irmã dele pelo menos ajudou nesse aspecto. A irmãzinha fica aliviada de ver que ele tá bem, né? E aí ela resolve ir embora. Quando ela vai embora, você vê que a amiga dela tá esperando na porta, que é aquela menina de capuz. E aí ele consegue abrir, né, as mensagens e numa delas diz que ele tem uma missão diária para cumprir. Que é basicamente coisa de atleta, né? Malhar, corrida, coisas assim. Só que ele tá no hospital, tá cansado. Ele falou, eu não vou fazer isso. E olha que tá escrito que tinha uma penalidade. E aí tem um corte e passa pra menina loira, né? E ela tá sendo recrutada como mentora. E nisso surge um novo portal, dessa vez no meio da rua, e começa a atrapalhar o trânsito. Lembra da penalidade? Que se ele não cumprisse a missão diária? Pois é, ela chegou. E, gente, quando ela chega, ele é teletransportado para um deserto e ele tem que sobreviver por 4 horas e tem que fugir de uma espécie de centopeia gigante. E aí ele começa, meu Deus, eu vou morrer. Ele começa a correr. E as meninas, né, as enfermeiras, assim, cadê ele, né? Eles começam a procurar, meu Deus, ele não pode ter saído do prédio, não tem como. Mas no final ele sobrevive, volta pro quarto e as enfermeiras acodem ele, né, que ele tava lá todo suado, todo jogado ali no chão. A notícia boa é que ele se recupera e ele vai ter alta em breve. E aí, quando mostra a Jo-hee, que é aquela amiga dele que é healer, né? Ela tá toda traumatizada, ela não sai do quarto. Tentam ligar pra ela, pra chamar ela pra uma caçada, só que ela, não tô bem ainda, né? E aí eles falam, olha, não sei se você está sabendo, mas o Jin-woo, ele acordou, viu? Aí ela resolve visitar o Jin-woo. Chegando no hospital, ela vê que as enfermeiras estão falando, né, que nossa, aquele menino, desde que ele acordou, todo dia agora ele faz exercício, né, a gente tá falando pra ele manter a calma, pra ir devagar, mas ele todo dia ele ignora isso e continua fazendo exercício. E quando ela ouve isso, ela meio que desiste de ir até ele, né, porque ela sente vergonha de si, porque ele está superando, né, aquilo e ela ainda tá travada no mesmo lugar. E vamos combinar que não teve superação nenhuma, que é ou ele cumpre a missão diária, ou ele tem uma penalidade no nível eu vou morrer se eu não fizer uma musculação. Então, bora fazer uma musculação, fazer uma corrida, né? Bem mais fácil. Mas, agora, né, que ele tá cumprindo com as missões diárias, ele também tá recebendo recompensas. E uma das recompensas é justamente ele se recuperar daquela exaustão que o exercício causa, né? Ele tem uma recuperação total do corpo. Além disso, ele tá ganhando pontos de atributo, como acontece num jogo mesmo. E ele também recebe aquelas caixinhas que vêm com umas surpresas, né? Que podem ser coisas inúteis, mas naquele dia ele recebeu uma chave, que ela desbloqueia uma dungeon.
E aí, quando ele começa a refletir, né, mostra que quando ele teve que cuidar da mãe, porque o pai estava sumido, a mãe foi pro hospital e ele precisava pagar o tratamento. E ainda tinha a irmã na escola, né? Toda aquela luta de superação, né? Porque quando ele teve a notícia que ele despertou como caçador, isso foi uma grande notícia. Nossa, eu vou conseguir contribuir pro tratamento da minha mãe, eu vou conseguir pagar as contas de casa, né? A gente vai poder ter uma vida mais decente. E uma das dores do Sun Jin-woo é justamente ele ter despertado num nível tão baixo, porque quando ele ia nas dungeons, ele mais atrapalhava do que ajudava os colegas. E o que parece aqui é que o sistema quer que ele fique mais forte. Não tem essa opção de você vai aos poucos. Não, você tem que enfrentar os desafios, você tem que superar todos eles. Ou seja, se o sistema está ajudando ele a ficar mais forte, ele não tem outra escolha a não ser cumprir o que o sistema está pedindo para ele, né? Então, ele usa essa chave que ele ganhou, né? E ele desbloqueia uma dungeon instanciada. Ela é diferente das dungeons que aparecem no nosso mundo que abre aqueles portais. Na realidade, quando ele abre, ele é o único que pode entrar. E uma vez dentro, a passagem de volta se fecha, ou seja, ele só vai conseguir sair ao completar essa nova dungeon. E adivinha qual que é o novo desafio dele? Goblins. Só que dessa vez, ele sai vitorioso, ele consegue derrotar 1 a 1. Só que não demora muito para aparecer outros adversários, né? E dessa vez aparece um lobo vermelho que parece que tem umas presas assim de aço. E antes que a gente possa ver como que vai ser essa luta, termina o episódio 3. O bacana desse sistema, que aparece nesse anime de solo leveling, é que ele pede pro Jin-woo basicamente mudar os hábitos dele. Ou seja, não adianta, não tem como você upar tudo de uma vez. É passinho por passinho, por isso que tem as missões diárias, por isso que ele tem que se colocar em situações difíceis para superar, porque agora ele não é mais aquele menino frágil que ele ficava para trás, não, eu não quero atrapalhar vocês, não, agora ele tem que se colocar à frente, ele tem que ir pra luta. E o episódio 4 já começa com Sun Jin-woo versus o Lobo Vermelho. O legal é que o corpo dele tá mais leve, os socos estão mais fortes, e quando ele vai ficando meio que sem saída, né, porque só os socos não estão dando resultado, ele lembra que ele tem uma adaga no inventário, e quando ele saca, ele consegue derrotar o lobo. Surgem mais lobos, mas ele consegue derrotá-los, né, e aí ele sobe pro nível 2. E aí ele começa a se perguntar, tá, e agora? Cadê as pedras de essência, né? Será que tem pedras de essência nesses monstros? Mas não, nesse tipo de dungeon ele ganha itens. E toda vez que ele sobe de nível, pelo que a gente percebe, né, ele se cura. Então aqueles ferimentos que ele teve, né, com os lobos e os goblins, eles desaparecem. E diferente dos goblins, que eram só alguns, né, tinham vários lobos. E ele tem que derrotar, vai, 1 a 1. E ele derrota vários até que ele recebe o título de assassino de lobos. E ele consegue vários itens, uma capa, punhais, né, presas de lobo. E ele também recebe uma pedra de teletransporte. E ele podia sair dali naquele instante, só que ele pensa, eu tenho uma oportunidade de ficar mais forte. Não sei quando que eu vou ter outra oportunidade que nem essa. Então eu vou continuar enfrentando os monstros sim. E aí ele vai subindo de nível muito depressa. E nesse episódio mostra, né, que as pessoas comuns, elas ficam reclamando, nossa, os caçadores têm que dar um jeito nisso, porque o portal ele tá no meio do trânsito, né, atrapalhando as pessoas. Ou seja, o ser humano é egoísta mesmo, né? Eles não conseguem lidar com o fato de que tem pessoas se arriscando a própria vida ali e eles não, simplesmente incomodados. Nossa, dá um jeito aí porque eu tenho que chegar logo no trabalho. E aí volta pra amiga dele, né, a Healer, né, e eles falam, olha, aconteceu uma dungeon break. E aí ela fica, meu Deus, ela se sente culpada, né, porque ela não aceitou o serviço antes, e agora ela aceita, mas sendo influenciada pela atitude do Jin-woo. Quando retorna pro Jin-woo, mostra que agora ele consegue perceber se os monstros estão no mesmo nível dele, se são mais fracos ou se são inclusive mais fortes. Tudo isso através de cores, né? Branco quer dizer que é fraco, laranja que tá no mesmo nível que ele, e vermelho, tome cuidado, que tá acima. E quando ele percebe que não adianta mais ficar enfrentando os monstros para conseguir subir de nível, ele decide enfrentar o boss. E aí as coisas começam a ficar difíceis, porque é uma big de uma serpente, e as escamas dela simplesmente são impenetráveis, e o Jin-woo, ele não consegue, ele apanha dessa serpente. Mas é justamente por ele estar encarando esse desafio, né, estar diante da morte de novo, que surge um desespero nele, aquela vontade de ficar mais forte, e ele consegue aí derrotar a serpente. E quando ele derrota esse boss,
né, ele recebe uma adaga venenosa e também um frasco de veneno e acaba a dungeon. E quando ele tá saindo, né, tem ali a parte do metrô e um policial avista ele e fala: o que você tá fazendo aqui? Você não recebeu o aviso, né, que não pode vir aqui? Aí ele fala: não, é que eu sou um caçador. Aí ele fala: ah, então vem comigo que a gente precisa de ajuda, porque teve a dungeon break, né? E ele consegue perceber o que tá acontecendo ali, quem que é o boss, né? E até se ele consegue derrotar ou não. E aí o policial leva ele até o local onde tá tendo a luta, e a gente vê que tem um monte de pessoas tirando fotos, né? E o boss na realidade parecia um golem meio que brilhante. Ele vê que os caçadores eles estão lutando, né? Mas que eles são de ranking baixo, né? Então eles estão tendo muita dificuldade de quebrar a defesa desse boss. E os healers também, todos eles estão atarefados. E uma das healers é a amiga dele. Ela até que estava tentando curar, né? Usar suas habilidades, mas ela não tinha concentração suficiente porque ela ainda estava traumatizada, né? E os outros healers estavam reclamando dela, e ela ali, coitada, tipo, dando o melhor de si, mas não estava ajudando, estava só piorando, ou seja, ela estava na mesma situação que o personagem principal quando ele era fracote. Só que tem uma diferença, né? Ela não é de ranking E, ela é de ranking B, né? Então, acho que isso pra ela pesa muito mais. Porque quando você é fracote, você pensa, eu tô no nível baixo mesmo, mas imagina ela, eu sou rank B e eu não consigo curar, eu não consigo me concentrar. Ela com certeza aí tava se sentindo uma inútil. Vendo a situação, o Sang-Jun lança um ataque no boss, quebra a defesa dele, e aí os caçadores eles conseguem dar um fim no serviço. E um deles percebe, né, que não foi aí os caçadores que estavam ali que conseguiram derrubar essa defesa, né? Foi um ataque de outra pessoa. Aí ele pergunta quem foi que fez isso. E quando ele pergunta e o policial vai responder, o Sang-Jun já tinha ido embora. E a Jo-hee percebe que foi o Sang-Jun. E aí termina o episódio. E, gente, agora que ele tá mais forte, né, que ele passou por essa dungeon instanciada e derrotou vários monstros, agora ele vai continuar subindo de nível. E já deu pra perceber que o Sang-Jun, ele tá mudando pouco a pouco. Ele não é mais o mesmo fracote, aquela pessoa que fugia e que se colocava, né, numa posição, não, eu sou um fracote. Não, agora ele se coloca em situações de risco, enfrenta os desafios e vai superando, porque agora ele tem a certeza de que ele pode realmente upar, que ele pode subir de nível e que ele tem sim poder para superar todos os desafios. E aí fica aquela pergunta: será que a Jo-hee ela vai superar? Ou será que ela vai se aposentar como healer? Será que o Sang-Jin-woo ele vai ter outros desafios ainda mais difíceis do que ele está tendo até agora? Afinal, o que são esses portais? Porque a gente já sabe que tem diferença entre os portais que surgem no mundo e esses do sistema. O que está por trás de tudo isso? O que é esse sistema afinal? Por que escolheram o Sang-Jin-woo? Por que não podia ser outra pessoa? E é justamente para sanar todas essas dúvidas que a gente tem que continuar assistindo. E você, já conhece Solo Leveling? O que você tá achando? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de ver se você está inscrito no canal e não esquece de curtir esse vídeo. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye!